E aí, vocês estão tudo bem? Hoje então é o meu Drama Life e bora lá começar. Minha história começa eternos 17 anos atrás em São Paulo, no município de São Bernardo do Campo. Sou filho de uma mulher baiana e de um cara filho de japoneses que vieram para o Brasil. No período da gravidez da minha mãe, eu era praticamente odiado pela família do meu pai. Acho que é porque eles não queriam que o sangue brasileiro sujasse a família. Ou tinham medo que eu nascesse negro por minha mãe ser baiana. Meus pais encararam esse preconceito e assim eu cheguei a esse planeta. No começo eu, meu pai e minha mãe vivíamos numa boa. Meu pai tinha um serviço bom na Varig e sempre viajávamos para Bahia para ver meus tios. Quando eu tinha 2 anos, mudamos para Curitiba e aí minha irmã nasceu. A partir daí, a nossa vida começou a complicar. Meu pai perdeu o emprego e por causa disso ele viciou em álcool. Minha avó, por parte de mãe, morreu com uma picada de cobra e com isso minha mãe teve que levar todos os 5 irmãos dela para morar com a gente em São Paulo, numa casa de 2 cômodos, no fundo de uma casa da tia da minha mãe. Esse período foi realmente muito tenso, não só pela condição financeira, mas porque um simples tanque de concreto que estava em cima do muro caiu em cima do meu dedão do pé. Eu lembro até que a unha do dedão voou e que no lugar onde ficou a carne viva eu tive que tomar injeção anestésica. Eu não sei o que aconteceu na hora, não sei se foi dor ou tal, mas eu sei que eu devo ter desmaiado e eu acordei na cama com o pé todo enfaixado. E além disso, nessa época, meu pai sofreu um acidente sério de carro e quase morreu. Lembro que nesse dia eu cheguei pra ele e perguntei, pai, posso ir junto? E ele falou não, ele tava bravo por algum motivo e respondeu não. A sorte foi essa, Algum tempo passou e aí meu pai conseguiu um serviço no Japão. Ele aproveitou isso e foi sozinho, no caso, veio sozinho pra cá, Nessa época minha mãe trabalhava de diarista e com isso a nossa vida começou a melhorar um pouco. A gente mudou de casa, mas ainda assim morando com os meus 5 tios. Fiz o prezinho, a primeira e a segunda série, e a partir daí eu passei a morar no Japão. Naquela época eu achava que era só pegar o busão sentido Itaquera que a gente chegava no Japão. Eu lembro de ficar surpreso quando soube que ia de avião. A viagem até que foi tranquila, mas no meio do caminho, em Los Angeles, a gente ficou sabendo que o avião estava com problema e que a gente precisava ficar alguns dias nos Estados Unidos. Eu lembro de ter suado muito no hotel e o guardinha de lá ele deu um esporro em mim em inglês, só que eu não entendia nada na época, Então eu só respondia como ok. Tá, chegando aqui no Japão foi como se eu estivesse em outro mundo. Eu não entendia praticamente nada que passava na televisão e o que estava escrito por aí. Nessa época meus pais eles me colocaram numa escola brasileira aqui, a Escola Alegria de Saber. Essa época foi meio tensa pra mim, porque eu sempre fui magro, fraco, ficava quieto na minha e pra completar eu usava um óculos gigante, o tamanho da minha cara. E com isso os bullies surgiram na minha vida. Esse pessoal aí era da mesma classe que eu e eles pegavam meus lápis e quebravam, jogavam meus materiais no lixo, pegavam meu lanche na hora do recreio e sujava, jogava cabelo, jogava lixo. E foi uma época bem chata que eu não gosto muito de lembrar. Mas o importante é que eu passei por cima disso tudo, no estilo Gandhi, e depois de 1 ano eu me tornei o melhor amigo de um deles. Minha vida escolar foi bem frustrante, porque eu sempre estava afim de uma garota diferente e ela sempre falava, você é feio, o que me derrubava na época. Achei que minha chance de fazer sucesso entre as meninas teria chegado quando eu passei para a 6ª série. Na época tinha 3 pessoas na sala e eu era o único menino de lá. Só que meus óculos grandes não faziam sucesso entre elas, E o resultado eu deixo para vocês imaginarem. Com 14 anos eu consegui minha primeira namorada. É uma guria bonita, peituda e tal. Muita coisa pra mim na época. Eu sempre fui tímido, então nosso primeiro beijo foi só depois de 1 mês de namoro. Esse namoro acabou com 4 meses, porque eu tava me achando fodão por estar namorando e ficava dando em cima de outras meninas na internet. O resultado não poderia ser diferente. 3 anos se passaram então e arranjei minha segunda namorada. Essa aí eu resumo como o pior período amoroso da minha vida. A guria era folgada, ciumenta e me prendia muito. Ou seja, quando eu terminei com ela, tive uma sensação de liberdade como nunca imaginei antes. Com o fim do namoro veio também o fim da escola. Me formei assim como a maioria dos meus amigos, mas resolvi ficar aqui para trabalhar e juntar dinheiro para fazer uma faculdade no Brasil. Foi nessa época que eu comecei a upar vídeo no YouTube. Eu gravava vídeo dos meus amigos para que eles possam assistir mais tarde, Nessa época foi apenas diversão, mas por isso logo parei. Nessa época o dinheiro entrava fácil, porque eu trabalhava muito na fábrica. E falando em fábrica, eu passei por 3, num período de 2 anos. E aos poucos a ideia de fazer faculdade no Brasil foi sendo esquecida. Nessa 3ª fábrica, eu fui demitido por causa da crise, que afetou muitos brasileiros aqui. E por causa disso eu ficava coçando em casa. Foi aí que eu me inspirei em gamers japoneses e comecei a upar vídeos de terror no YouTube.
Eu não sabia como chamar gente para ver o canal, então deixava lá para quem quiser assistir. Aos poucos o pessoal foi conhecendo, foi repassando para os amigos e foi assim que fui ficando conhecido. Nessa época eu já conheci a Sara, minha atual namorada, para quem não sabe. O pessoal estranha quando eu falo que eu conheci ela num jogo de futebol, onde eu era o goleiro do time dela. Eu sempre fui afim dela, só que eu nunca dava iniciativa por causa da minha timidez. Depois de 2 anos de persistência, aí a gente começou a namorar e a gente tá junto até hoje. Atualmente eu tô trabalhando como tradutor em várias escolas japonesas e os meus canais do YouTube eles estão indo bem. Aliás, minha vida tá indo bem. Ainda não consegui entrar na faculdade, mas eu ainda espero que algum dia eu consiga completar essa minha quest. Então é isso, esse foi meu Draw My Life. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo então. Bye bye!